apresento o teu filho. Aleluia, o evangelista Roseilson, Deus, que ministrará a tua palavra, falando assim ao coração da tua igreja. Ó Espírito Santo de Deus, queira falar aos nossos corações, segundo a medida do teu querer. Reveste o teu filho com as tuas armaduras santas, utiliza ele segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, é com muita alegria que nesta noite eu vos saúdo com a bendita paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Feliz em poder estar aqui neste lugar, nesta noite, hoje com o pregoeiro da palavra do Senhor. E quero louvar a Deus por este momento especial que Ele me concede de estar transmitindo a sua palavra para o coração da sua igreja nesta noite. Quero louvar os céus pela vida do pastor Jailton, que me deu essa oportunidade quando ainda estávamos em São Paulo, informando que nós retornaremos para cá, e desde já o convite estava lançado. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida desses lindos jovens. E olha só como são as coisas, né? Outrora eu era o líder, fui para São Paulo, vocês fazem a primeira festa, e quem é o pregador? Eu. Glórias a Deus pela vida de vocês. Que Deus possa fortalecê-los, dar graça, que vocês possam continuar a cada dia se dedicando ao Senhor e às coisas do reino de Deus, porque eu creio que grandes coisas Deus tem preparado para a vida de vocês. Amém? Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo é o de número 15. Louva a Deus pela vida da cantora Michele. Deus possa te honrar a cada dia, continuar te usando. Esses dias a gente se viu ali no Bispo Aguinaldo, foi? Estive ministrando na festividade ali da igreja, e ela me falou que estava congregando ali com eles, e que estaria hoje aqui para louvar o nome santo do Senhor. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo é o de número 15. Os que encontraram, digam amém. Amém. Localiza aí o versículo de número 20. E vamos fazer menção até o versículo de número 24. Está escrito assim: então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e veste-o com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegramo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Vou repetir o verso 24. Pois este meu filho estava morto
e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Aleluia! E começaram a alegrar-se. Amém? Podem tomar os vossos assentos, por favor. Glória a Deus. Dentre tantas parábolas que Jesus contou no decorrer dos seus 3 anos e meio de ministério terreno, uma das mais conhecidas delas, é a parábola do filho pródigo, que por sinal nos traz lições importantes, maravilhosas e, por que não dizer também, profundas. Mas a história ou a parábola, ela não começa já na parábola do filho pródigo. Observe que os primeiros versículos vai nos informar que chegaram próximo de Jesus algumas pessoas. Dentre essas pessoas estavam os publicanos e pecadores, como também escribas e fariseus. Quem eram estas pessoas? Os publicanos eram os coletores de impostos, e na maioria deles judeus, que trabalhavam para o Império Romano, tornando-se assim inimigo do povo de Israel ou da sua própria nação. Os coletores de impostos ou os publicanos, eles não eram bem vistos pela sociedade. Eles eram desprezados e marginalizados pela sociedade, pela função que ele desempenhava. Por outro lado, existia também os pecadores. Na Bíblia, o termo pecadores é usado para se referir àquelas pessoas que transgridem a lei de Deus e que têm a sua vida moralmente errada, que vive uma vida de pecado, que vive a sua vida transgredindo a lei de Deus e não tem uma boa reputação diante da sociedade. Havia ali também o outro grupo, que era o grupo dos fariseus. Os fariseus eram uma seita religiosa judaica que nasceu por volta do século II antes de Cristo. Eles eram conhecidos por sua estrita dedicação e observância à lei de Deus. Então, os fariseus, eles tinham o papel de, assim, poder ler, meditar, cumprir a lei e ao mesmo tempo defendê-la se fosse possível. Tanto que o apóstolo Paulo ele se declarou dizendo: eu era fariseu e por ser tão dedicado à lei, eu perseguia, matava os crentes. Esses eram os fariseus. Tinha ali também um grupo de escribas. Os escribas, por outro lado, eram especialistas na lei judaica. Eles eram estudiosos e professores que dedicavam suas vidas ao estudo da Torá ou a lei de Moisés. Então aqui 4 grupos. O primeiro dos publicanos, segundo dos pecadores, terceiro dos fariseus e quarto dos escribas. Os pecadores e publicanos, o texto diz, eles estavam ali para ouvir
o que Jesus tinha para ensinar. Os pecadores e publicanos estavam dispostos a ouvir Jesus falar. Publicanos e pecadores estavam ali porque eles estavam desejosos de ouvir a mensagem pregada por Jesus. Por outro lado, o grupo dos escribas e fariseus estavam ali para murmurar, porque quando Jesus ele se ajunta com pecadores e publicanos, o texto diz: e eles começaram a murmurar, porque Jesus estava com eles e comia com eles. Ou seja, comer quer dizer estar à mesa, e estar à mesa é símbolo de comunhão, como também está trazendo para si aqueles que são rejeitados. Observe que o primeiro grupo estava querendo ouvir a mensagem de Jesus, o segundo grupo estava ali para murmurar. Logo eu entendo que aonde Jesus está, sempre haverá esses dois grupos. Aonde Jesus está, sempre haverá o grupo dos pecadores e o grupo dos publicanos, como também dos fariseus e dos escribas. Um quer ouvir a mensagem e o outro só vai para murmurar. Um quer ouvir o ensinamento, outro só vai para reclamar. Um quer ouvir a palavra e outro só vai para observar o que vai acontecer. Eu não sei qual grupo você faz parte nesta noite, mas eu quero crer que você faz parte daquele grupo que veio disposto a ouvir o que Jesus tem para falar para a sua vida nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Eles começaram a murmurar. Eles murmuravam porque Jesus ele estava fazendo uma inclusão social. Ele estava trazendo para perto aqueles que eram desprezados pela sociedade, publicanos e pecadores. Quando Jesus observa que a murmuração entre eles estava acontecendo, a Bíblia diz: e Jesus propôs esta parábola. Só que tem um detalhe: Jesus não conta uma parábola. Jesus ele conta 3 parábolas. Mas por quê? Quando Lucas escreve este capítulo, ele diz assim: parábola no singular e não parábolas no plural, já que Jesus conta 3 em vez de uma. A resposta é muito simples. É que embora Jesus ele conta 3 parábolas, mas as 3 estavam encaixadas em uma só. Porque as 3 parábolas tinham um único cerne, tinham um único sentido. E qual era? O amor de Deus e a alegria por um pecador que se arrepende. Vou repetir, teve gente que pegou. A parábola ou as parábolas se resumem no amor de Deus e pela alegria por um pecador, aleluia, que confessa os seus pecados e entende que ele precisa de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. E Jesus ele conta a primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida. E o texto começa: qual é o homem que, tendo 100 ovelhas, não perdendo uma, deixa as 99 num deserto
e vai em busca da que se perdeu. Peraí, vamos pensar comigo aqui. Observe que aquele que deixou as 99 ovelhas, ele não deixou no aprisco, mas ele deixou no deserto. Porque a lógica do pastoreio era colocar as ovelhas no aprisco, mas ele deixa as ovelhas no deserto. Porque a parábola diz que o homem deixa as 99 ovelhas no deserto. É porque deserto, na cultura judaica, tem um significado simbólico profundo, que apesar de ser um lugar árido e perigoso, ele também é visto como um lugar onde Deus protege e guia. Aleluia. Aleluias. Portanto, deixar as ovelhas no deserto pode simbolizar a confiança do pastor na proteção divina para as 99 ovelhas restantes. Então, no deserto, Deus protege e Deus guia. Deus guia e protege. Segundo, a escolha do termo deserto pode enfatizar a urgência e o sacrifício do pastor em buscar a ovelha perdida. Ele está disposto a arriscar as 99 num deserto para salvar uma que se perdeu, demonstrando a importância de cada indivíduo para Deus. Porque para Deus, cada indivíduo é importante. Deus não faz acepção de pessoas. Terceiro, a parábola tem como objetivo principal ilustrar o amor de Deus e a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Ao destacar que o pastor deixa as 99 ovelhas para buscar a perdida, a parábola enfatiza que cada alma é valiosa e digna de ser resgatada, independentemente do risco. Aleluia. Oh, glória. Estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Vamos lá. A segunda parábola que Jesus conta é a parábola da dracma perdida. Misericórdia de Jesus. E ele começa no versículo 8 assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa até encontrá-la, e encontrando, chama as suas vizinhas e começa a festejar, se alegrando pela dracma que achou. Na cultura judaica, segundo Ori Wisby, nos diz que uma mulher, quando estava casada, ela recebia uma espécie de diadema que era colocada na cabeça com 10 dracmas, 10 moedas de prata, que tinha um valor importante. Cada moeda valia um dia de trabalho. Então, perder uma dracma era um sinal de vergonha para aquela mulher. É por isso que ela faz um esforço muito grande para encontrar a dracma que se perdeu. Só que o interessante é
dizer estar à frente de, estar ao lado de, ou estar perto de alguém. Logo, estar diante significa alguém que está próximo ou perto de uma coisa ou pessoa. Só que eu já ouvi muita gente dizer que quem faz alegria são os anjos, que quem faz festa são os anjos. Mas a parábola diz: e a alegria diante dos anjos de Deus. Então eu pergunto a você: quem é que está diante dos anjos? Aleluia! Glória, glória a Deus! Aleluia! Então não é o anjo que faz festa, Aleluia! não é o anjo que celebra, Glória! não é o anjo que festeja. Quando uma alma aceita Jesus como Salvador aqui na terra, o próprio Deus se levanta e se alegra. O próprio Deus se levanta e festeja por uma alma que se arrepende. A alegria é de Deus. A alegria é de Deus. A alegria é de Deus. Os anjos só compartilham da alegria, mas quem faz festa é Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Isso significa que no dia que você levantou a mão e disse: eu quero esse Jesus, você e eu alegramos o coração de Deus. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Vamos lá. A terceira e última parábola que Jesus conta é do filho pródigo. E ele começa assim: um homem tinha 2 filhos. A palavra filho no hebraico é Ben. E Ben é dividido em 2 termos: Bet e Nun. Bet significa continuidade e Nun, prosseguimento. Juntando as 2 palavras, nós entendemos que um filho é a continuidade de uma família. Ele é a continuidade de uma prole. Então os filhos, principalmente os homens, para a cultura judaica era muito importante. É tanto que quando esses homens cresciam e se casavam, eles permaneciam na casa dos pais e se tornavam sócios do seu pai, no seu negócio e na sua fazenda. No seu negócio e na sua fazenda. Para a cultura judaica, um filho, se ele fosse desobediente, se ele fosse rebelde, se ele não obedecesse aos seus pais, isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 21, versos 18 a 21, que se um pai e uma mãe tivesse um filho rebelde, teimoso, e não quisesse obedecê-los, mesmo que era instruído, os pais pegavam esse filho, levavam à porta da cidade, junto às autoridades, e dizia: este meu filho é rebelde, é teimoso, não quer nos obedecer. E o texto diz que os homens da cidade matavam esse jovem por apedrejamento por causa da desobediência. E caía um temor sobre a nação de Israel. Porque para a cultura judaica,
um filho, ele tinha que ser extremamente obediente aos pais. Ele tinha que acordar pela manhã, saudar o pai com um beijo na mão e ficava ali ao lado do pai, só esperando o pai dizer: filho, faça isso, filho, faça aquilo, ou dizer: pode sair, você está permitido fazer o que você quiser. Deus da glória. Mas enquanto o pai não desse ordem, ele não arredava o pé. Maravilhoso Deus, louvado. Todavia, o texto diz que um desses filhos, o mais moço, resolveu desobedecer. Qual foi a desobediência dele? Pedir parte da herança ao pai. Porque a herança só podia ser dada, ser entregue, se o pai estivesse morto. Então, ao pedir a herança do pai ainda vivo, ele estava dizendo: para mim, o Senhor já está morto. E por causa dessa afronta, por causa dessa desobediência, ele era réu de morte. Mas, ó Deus, se ele era réu de morte, então por que ele não morreu a princípio? Eu não quero aqui forçar o texto, mas possivelmente ele só não morreu porque está no texto: e dividiram a herança entre eles. Possivelmente o filho mais velho também queria parte da herança. Ele recebe a parte da herança que lhe cabia, e agora a Bíblia diz: e ajuntado tudo, foi para uma terra distante, viveu uma vida dissoluta, viveu uma vida de pecado, viveu uma vida de farra e de festa. Ele saiu da casa do pai para curtir a vida lá fora. Quem sabe ele olhava da janela da casa do pai e dizia: como será que é o mundo? Qual deve ser o sabor de uma cerveja? Qual deve ser o gosto de um trago, de um cigarro? Trazendo para os nossos dias, claro. Como deve ser dançar numa balada? Como deve ser dançar forró no São João? Como deve ser tomar um conhaque, tomar uma bebida? Como deve ser isso? E sabe o que bateu nele? A curiosidade de conhecer o mundo. Deus da glória. E lá vai ele, levando o seu dinheiro, quem sabe levando a trouxa de roupa nas costas. Mas o tempo passa, e a Bíblia diz que ele perdeu ou gastou toda a herança. E só depois que ele gastou tudo, que o texto diz, e veio uma grande crise na terra. E veio uma grande crise na terra, a ponto dele começar a padecer necessidades. Porque amigos não tinha mais, os colegas foram embora, a família estava longe, porque você só tem amigo quando você tem dinheiro. Enquanto você está pagando um engradado de cerveja, está ali a galera colada. Enquanto você tem algo para oferecer, olha, pode contar comigo. Mas quando você precisa, quando você está no fundo do poço, não aparece um daqueles que dizia ser seu amigo. Deus, louvado seja Deus. Não aparece um para lhe ajudar. Vou adiantar porque a história é longa. A situação dele chegou tão no extremo que a barriga começou a corroer de fome. Como a gente diz hoje, a barriga estava batendo nas costas, ao ponto dele desejar, e não comeu.
Ele só desejou comer as bolotas dos porcos. E para um judeu, um porco era considerado um animal imundo, impuro. Judeu não poderia estar perto de porcos. Mas estava o pródigo cuidando de porcos e desejando comer do que os porcos comiam. Mas o texto diz: e ninguém lhe dava nada. Tudo isso por causa de uma decisão errada. E uma decisão errada na vida pode afetar a sua vida tanto agora como no amanhã. Cuidado com as suas decisões. Cuidado com as suas atitudes de hoje. Porque muitas vezes as suas atitudes não só afetam você, mas afetam também a sua família e aqueles que estão próximos. Quando as famílias estão destruídas, porque o casamento optou por divórcio. Quando os jovens estão destruídos, porque optaram desobedecer aos pais e seguir o exemplo de amigos. Observe como é a vida, jovem. Ninguém entra na vida que entra lá fora porque alguém simplesmente lhe impulsionou aquilo. A decisão é sua. Por que você usa droga? Ah, foi por causa de fulano. Por que você bebe? Foi por causa de Bertano. A mesma boca que diz sim, também a mesma boca que pode dizer não. A decisão é sua. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele se viu naquela situação, o texto diz: e caindo em si. E caindo em si. Cair em si é uma expressão que significa tomar consciência da realidade, perceber algo que antes não era percebido e aceitar a verdade que estava sendo ignorada. É como um momento de clareza em que a pessoa reconhece a verdadeira situação ou realidade que se encontra. Geralmente, cair em si acontece após um momento de reflexão, de choque, ou quando se percebe que estava enganado sobre algo. Ele se enganou, porque ele pensou que a vida fora da casa do pai era melhor, que a alegria dele ia ser fora da casa do pai, que a felicidade dele ia ser fora da casa do pai, que tudo que ele tinha para curtir ia ser fora da casa do pai. Mas ele caiu em si, ele se enganou, porque o mundo é uma ilusão. Vou repetir, jovens: o mundo é uma ilusão. O mesmo mundo que te oferece algo é o mesmo mundo que te destrói. O primeiro trago nunca é comprado. Você já percebeu? Alguém chega aqui: fulano, dá um trago aqui para ver se você gosta. Quando a pessoa começa a experimentar, começa a gostar, aí vicia. E quando vicia, não tem ninguém para dizer: toma aqui um pouquinho. Ele tem que fazer o esforço para comprar. E muitas vezes, para alimentar o vício, tem que roubar. É assim mesmo. Com a bebida a mesma coisa. O primeiro gole é sempre dado. Quando vicia, tem que arrumar dinheiro para ir comprar. Porque o mundo é assim, o diabo é desse jeito. Ele usa pessoas para lhe incentivar a algo ruim. Mas quando você já está no fundo do poço, você tem que se virar sozinho.
Aleluia. Glória a Deus. Quando aquele jovem cai em si, ele diz consigo mesmo. Quem sabe ele bota a mão na cabeça e diz: quantos trabalhadores tem na casa de meu pai? E eu aqui, perecendo de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Eu digo uma coisa aqui para você: o mundo pode até te derrubar, mas é você que escolhe se vai se levantar ou permanecer caído. Aleluia. Glória a Deus. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E ele ensaia um texto. Eu vou chegar para o meu pai e dizer assim: pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado. Quem lembra? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando o jovem está indo em direção à casa do pai, não é ele que encontra o pai, Oh, aleluia. é o pai que o encontra primeiro. Eu vou repetir. Não é ele que encontra o pai. Sabe o que o texto diz? E o pai o viu. Aleluia. E o pai o viu. Por quê? Porque a graça te encontra primeiro. Aleluia. Sabe por quê? Pela lei, ao voltar para casa também, por causa da sua desobediência, ele tinha que ser réu de morte. Mas quando o pai corre ao seu encontro, é a graça que o alcança. É a graça que o alcança. É a graça que o alcança. Ele era digno de morte, mas ele só não morreu porque ele foi alcançado pela graça. Pela graça. Pela graça. Pela graça. Pela graça. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz: e o pai correu. Aqui no nosso ocidente, correr, Santa Graça, é algo normal. Mas no Oriente é símbolo de humilhação e vergonha. O pai, por amor ao filho, mesmo sendo pecador e desobediente, ele perde a etiqueta. Ele perde a ética, só para salvar o filho da mãe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele corre. Filho! Ele corre e beija no pescoço. Quando eu descobri isso aqui, eu quase caí da cadeira. O beijo naquela época era um beijo no pescoço, era um beijo no lado. Quando o pai beija o filho, para a cultura da época, seria um símbolo de igualdade. O pai está dizendo: você é pecador, você é rebelde, é desobediente, mas nós agora estamos no mesmo nível de igualdade. E isso, pastor Cajá, me reporta o que João escreveu, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas o versículo de número 14 diz: e o verbo habitou entre nós e se fez carne, e se fez carne, e se fez carne, e se fez carne. Ele desceu e se colocou no mesmo nível que nós. Aleluia. Ele tinha que
ser morto, mas a graça o alcançou. E eu já encerro aqui. Ele era digno de morte. A lei tinha que ser cumprida, porque está escrito em Romanos 6:23 que o salário do pecado o salário do pecado, então ele tinha que morrer. Então era para fazer valer a lei. Vou repetir, era para se fazer valer a lei. Mas Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, versículo 20. Só se você pegar agora, se você quiser. Paulo escreveu, Romanos capítulo 5, verso 20. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é maior do que a lei. A graça é maior do que a lei. Fique em pé, igreja. A graça nos alcançou. A graça nos alcançou. E eu encerro aqui. O pai disse assim: este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi. Estava morto e o quê? Estava perdido e foi. Um dia também nós estávamos mortos. Estávamos perdidos na mão de Satanás. Mas eu acho lindo que Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, quando ele diz assim: só da glória se você entender e pegar. Ele vos vivificou. Estávamos mortos, mas Ele nos vivificou. Aleluia, aleluias. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também andávamos desejosos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha o versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça sois salvos. Não é pelo que você faz, é pela graça. Só quem foi salvo pela graça. E isto não vem de vós. É presente. É presente.
Mas eu quero parar por aqui por causa do orar. Mas eu quero que você coloque a mão no seu coração neste momento. E entenda que nem o mérito da salvação é nosso. Nem o mérito é nosso. Nós não somos salvos pelo que fazemos. Somos salvos por causa da graça. Por causa da graça que nos alcançou. Aleluia. Se você sabe, canta. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade é sair dali. O inimigo fez de tudo a minha vida acabar, mas apareceu ontem, estendeu a mão. Quem foi esse homem, igreja? Declare. Foi Jesus Nazareno, foi Jesus, Filho de Deus, foi Jesus o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus Nazareno, foi Jesus o Filho de Deus, foi Jesus o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Ah, se não fosse a graça! Ah, se não fosse a graça! Nós não estaríamos aqui nesta noite, mas a graça nos alcançou! Oh, aleluia! O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer assim: não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo, que vou te fazer feliz. Foi Jesus o Nazareno, foi Jesus o Filho de Deus, foi Jesus o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus o Nazareno, foi Jesus o Filho de Deus, foi Jesus o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus o Nazareno, foi Jesus o Filho de Deus, foi Jesus o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Me deu. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar finalmente em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, neste momento, Senhor, nós te louvamos, meu Pai. Ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Meu Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus, queremos pedir